Passo agora a palavra à doutora Magda Lourenço, em representação da Fordis Intermarché, que vai apresentar uma intervenção subordinada ao tema Inovação nos Mosqueteiros, e fazia mais uma vez o apelo à capacidade de síntese para dar-vos espaço depois para a discussão. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento à organização pelo convite que nos fez para partilhar a nossa experiência. Portanto, a nossa apresentação vai ser toda ela muito prática e muito baseada na experiência que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Assim sendo, farei um enquadramento sobre o grupo, porque nós temos uma dinâmica um bocadinho diferente do grupo da distribuição normal. Um enquadramento da Fordis, que é a entidade dentro do grupo que é responsável pela formação dos colaboradores nos pontos de venda. Depois partirei para apresentar um projeto específico que nós desenvolvemos o ano passado de Blended Learning, com alguns resultados que também gostaria de partilhar convosco, para daí tirar algumas conclusões, algumas aprendizagens que fomos retirando ao longo do tempo e que esperemos que sejam úteis para todos. Começando pelo grupo dos mosqueteiros. No mundo, o grupo é um grupo francês com cerca de 40 anos, é um grupo que detém 6 insígnias, tem cerca de perto de 3.600 lojas, está presente em 5 países, é o 14º maior retalhista a nível mundial. Em Portugal, o grupo está presente há 24 anos, temos 3 insígnias, que penso que serão do conhecimento da maior parte dos presentes. Que penso que serão do conhecimento da maior parte dos intervenientes. Temos o Intermarché, que são lojas alimentares, onde temos supermercados localizados em zonas rurais e urbanas de média ou pequena dimensão. Temos o Brico, que são, portanto, dedicados à bricolagem, decoração e construção, e temos o Rodi, que são oficinas multimarca de reparação automóvel, também com lojas de venda de acessórios automóvel. Somos o 3º maior retalhista português e, neste momento, temos cerca de 300 pontos de venda espalhados de norte a sul do país, contamos com 14.000 colaboradores e, basicamente, fazendo as médias, temos uma loja mais ou menos a cada 16 km. Provavelmente, para muitas das pessoas do interior ou das localidades mais pequenas, o Intermarché foi o primeiro supermercado que conheceram na sua realidade. Para explicar um bocadinho melhor a diferença entre o grupo Os Mosqueteiros e outros grupos da distribuição, tenho um filme, esperemos, institucional. Esta é uma história que começou em Portugal no ano de 1991. Era uma vez uma ideia, construída para todos, chamada Intermarché. O Intermarché acreditava que todos mereciam ter o melhor, mais perto de si. Por isso foi para as pequenas localidades e multiplicou-se em 230 lojas, espalhadas por 180 concelhos. E apostou nos produtores locais e na frescura que cada terra tem para oferecer. Liderada por empresários independentes que pagam impostos locais, sempre se posicionou como uma loja de proximidade que conhece os seus clientes como ninguém. Uma loja que pertence verdadeiramente a cada comunidade. Isto porque no seu ADN, o Intermarché é cá dos nossos. Para que todos possam viver felizes para sempre, com o melhor e mais barato. Portanto, resumidamente, o que nos diferencia face a outros grupos da grande distribuição tem a ver com o facto de que cada loja é uma sociedade autónoma, detida por um empresário independente, designado por aderente. E, portanto, estamos a falar não de uma cabeça que manda em todas as lojas, mas de várias cabeças, onde cada loja tem a sua realidade, a sua cultura, o seu tipo de gestão. Existem serviços centrais de apoio, nomeadamente serviços ligados à formação. A Fordis é, portanto, a entidade do grupo ligada à formação profissional, responsável pela formação dos colaboradores dos pontos de venda. Alguns indicadores, alguns dados, nós fazemos formação intra-empresas, portanto deslocamos a nossa equipe de formadores até às lojas, onde fazemos formação tanto teórica como no local de trabalho. Fazemos formação também inter-empresas, temos um calendário anual no qual os pontos de venda se inscrevem, normalmente para formação nas nossas bases, e também desenvolvemos formação em e-learning desde 2012. Temos neste momento
O ano passado, são dados de 2014, mais de 116 mil horas de formação ministradas. Temos uma equipa de 27 formadores que basicamente formam em todas as áreas dos pontos de venda, desde mecânica, ao talho, peixaria, portanto cobrimos todas as áreas de formação dentro das necessidades das lojas e em 2014 emitimos cerca de 25 mil certificados. É um grande desafio para nós, sendo uma estrutura interna do grupo, na prática temos uma postura como se fôssemos uma entidade externa, porque cada loja tem a sua realidade, cada loja tem a sua cultura própria e, como tal, nós temos de vender os nossos serviços e propor a nossa própria formação. E por isso, desde há algum tempo, surgiram-nos algumas questões que nos levaram a refletir internamente sobre o futuro e sobre aquilo que queríamos que caminho queríamos dar à formação. E, portanto, começámos por pensar como é que poderíamos dar mais formação aos nossos pontos de venda, sem, por um lado, incorrerem mais custos para os pontos de venda, mas, por outro lado, também sem incorrerem mais custos para a própria estrutura central, para a própria estrutura da Fordis. Por outro lado, também é importante para nós dar formação num contexto em que as equipas estão reduzidas ao mínimo e, como tal, tirar alguém da sua secção, do seu posto de trabalho, para dar formação de 7, 14, 21 horas, o que for, torna-se extremamente complicado. Também existe nas nossas secções uma grande heterogeneidade de conhecimentos. É possível eu ter numa secção de talho, por exemplo, desde o talhante, que tem 30 anos de experiência e corta carne vendado, até uma pessoa que basicamente carne, a única coisa que sabe fazer é pô-la dentro do saco para a vender. E, portanto, tem aqui uma heterogeneidade de população enorme. E, por outro lado, também temos uma situação, o grupo disponibiliza muita informação para os pontos de venda, informação essa que poderia ser mais rentabilizada, melhor aproveitada, convertida alguma dela em formação para ser exatamente melhor trabalhada da parte dos nossos clientes. Neste sentido, tínhamos todas estas questões para resolver e procurar caminhos novos e considerámos o e-learning como uma das possibilidades, como uma das soluções para responder a estas questões. O que é que começámos por fazer então? Ao procurar a solução do e-learning, pensámos que se fosse, e é uma solução que se revelou interessante, por um lado, porque permite-nos fazer mais por menos, ou seja, permite-nos fazer projetos de grande dimensão, mantendo a estrutura que temos atualmente, permite-nos chegar a muitos colaboradores, mantendo os custos controlados, e permite-nos fazê-lo de forma repetida, continuada, sucessiva, com várias edições de vários cursos, ou seja, resumidamente, de facto, permite fazer mais com menos custos e menos dispêndio. Por outro lado, também nos dá grande flexibilidade, no sentido em que permite, não obriga a que a pessoa saia do posto de trabalho para ter a formação. Pelo contrário, a pessoa pode estudar 1 hora aqui, 1 hora amanhã, 1 hora depois da manhã, permite gerir o horário dentro do posto de trabalho ou fora do posto de trabalho, fazer formação laboral, pós-laboral, em qualquer lado. Nós costumamos dizer aos nossos colaboradores que até podem fazer a formação na praia, desde que tenham um computador com acesso à internet, podem fazê-lo em qualquer lado. E, por outro lado, é uma ferramenta que tem uma grande adaptabilidade, porque, efetivamente, quer pessoas com muita experiência, quer pessoas com pouca experiência podem fazer as formações, sendo que cada uma delas adapta a evolução da formação ao seu próprio ritmo. Umas avançam mais depressa, outras avançam mais devagar, repetem, voltam atrás, voltam à frente. Neste sentido, pensámos então avançar para o e-learning. Fizemos um estudo junto das nossas lojas para perceber, por um lado, se seria uma coisa interessante, por outro lado, se conheciam o conceito e se alguma vez o tinham posto em prática, se alguma vez tinham feito alguma formação deste género. Chegámos à conclusão que a maior parte das nossas lojas já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem o que era, que pela descrição parecia uma coisa interessante e portanto, estariam abertas a essa possibilidade. Passo seguinte, fomos ver internamente como é que havíamos de avançar, se tínhamos recursos internos, se valeria a pena ter esses recursos internos. Chegámos à conclusão que não valia a pena e decidimos avançar por recursos externos, por entidades que fossem especializadas neste tipo de trabalho. Contactámos várias entidades e também rapidamente chegámos à conclusão que, em termos tecnológicos de plataforma, e peço desculpa a algum informático que esteja presente, porque eu sou absolutamente leiga nestas temáticas, mas para quem está de fora, as plataformas, depois de ver a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, elas começam a parecer todas muito semelhantes.
Umas dão mais umas coisas, outras dão menos outras coisas, elas acabam por parecer todas muito semelhantes. E, portanto, chegamos à conclusão que, de facto, o que distingue a plataforma umas das outras não é o aparato tecnológico em si, mas é mais o modelo pedagógico que está subjacente. Portanto, acabamos por avançar com uma entidade, que é a nossa parceira, que é a DLC, com a qual fazemos formação, não tanto pelo aparato tecnológico, mas por causa do modelo subjacente que a plataforma tem. Ou seja, não é um pegar numa formação presencial, pôr-lhe uns flashes e umas coisas e pô-la online, é muito mais do que isso, é uma forma diferente de dar formação. E, portanto, avançamos. Neste momento, então, já fizemos 36 edições de 8 cursos, já demos formação a mais de 11 mil, perto de 12 mil pessoas e mais de 94 mil horas de formação, portanto, desde 2012. E tem sido um desafio muito interessante. Muito desafiante. Foi também um projeto que levámos a cabo o ano passado e que passo a apresentar muito rapidamente, porque foi um projeto muito alargado e muito abrangente, que trabalhou tanto competências técnicas como competências comportamentais e que resultou de uma necessidade identificada pela nossa área de marketing alimentar, de estudos que fazem, de clientes mistérios, estudos de imagem, etc., em que era importante trabalhar mais com as nossas pessoas, por um lado, a capacidade para fazer um atendimento profissional sem deixar de ser um atendimento de proximidade. É muito difícil para uma loja pequena, uma loja de uma aldeia, em que eu atendo o meu vizinho, a pessoa com quem andei na escola desde sempre. É muito difícil fazer um atendimento que é profissional, mas ao mesmo tempo sem ser distante e frio. É uma coisa que não se coloca tanto em grandes meios urbanos, como Lisboa, mas nos ambientes pequenos é complicado. Então queríamos trabalhar, por um lado, um atendimento mais profissional, mas também, acima de tudo, um atendimento mais proativo, ou seja, que as pessoas não se limitassem a propor, a aviar aquilo que é pedido, a dar aquilo que o cliente pede, mas também a sugerir produtos alternativos, a oferecer soluções alternativas e a fazer outras propostas. E assim, o nosso projeto tinha 2 grandes objetivos. Por um lado, aumentar o conhecimento do produto e, por outro lado, aumentar o grau de profissionalismo do atendimento e de proatividade. Porquê estes 2 ciclos interligados? Porque eu só posso propor produtos alternativos e outras coisas se eu conhecer essas coisas. Eu só posso propor outro tipo de queijos, outro tipo de fiambres, se eu conhecer aquilo que tenho para vender. Portanto, são 2 faces da mesma moeda. Então avançámos para um projeto com um nome muito pouco inspirado, devo reconhecer, não gastámos muito tempo à procura do nome espampanante para o projeto, mas que espelha bem o objetivo final. O objetivo, de facto, era vender mais e vender bem. E para vender bem, teríamos de o vender atendendo bem o cliente e conhecendo aquilo que se está a vender, lá está, para poder ter essa proatividade e avançar nessa proatividade. A Fordis, entidade formadora do Grupo Mosqueteiros, em parceria com a DLC, Distance Learning Consulting, trabalham desde 2012 na produção conjunta de cursos de e-learning com enorme sucesso. Vamos entrar nas sessões de formação através da plataforma Netforma, uma ferramenta pedagógica extremamente amigável, mesmo para pessoas sem nenhuma experiência com computadores. Em 2012, esta plataforma de e-learning foi galardoada com o primeiro prémio da UNED, uma das maiores e mais prestigiadas universidades do mundo. A gama de produtos da secção de peixaria divide-se em 3 famílias. A família do pescado fresco divide-se nas seguintes subfamílias. Todos os cursos por onde já passaram milhares de colaboradores do Intermarché terminam com aulas práticas multimédia e interativas e fecham com uma avaliação de elevada eficiência. Assim sendo, desenvolvemos formação dentro do conhecimento técnico em 3 secções: peixaria, charcutaria e talho. Este ano estamos a fazer com 2 outras, padaria e pastelaria e frutas e legumes. E levamos a cabo também na formação de atendimento um projeto específico designado Uma Loja, Uma Casa. Sendo casa um acrónimo para 4 grupos de comportamentos que trabalhamos, nomeadamente a cordialidade, a apresentação pessoal, a simpatia e o aconselhamento e venda.
Portanto, focámos especificamente neste tipo de comportamentos onde trabalhamos, este tipo de competências. Como é que o fizemos? Fizemos através de formação blended, ou seja, desenvolvemos formações em e-learning para trabalhar tudo o que era, por exemplo, a nível do conhecimento de produto, tudo o que era o conhecimento da gama, qual é a oferta que se tem, características dos produtos, como é que se mantêm, como é que se segura a sua qualidade, que tipo de venda cruzada, o que é que eu posso propor ao cliente que compra um bacalhau para além do básico das natas ou para além de muitas outras coisas, ou seja, vendas cruzadas. E por outro lado, formação presencial na loja, neste caso na parte técnica, em frente à secção, para desenvolver nos colaboradores o sentido, o olhar, como o cliente vê. Porque é muito mais fácil, é muito difícil este trabalho, para quem está habituado a estar de lá de dentro, conseguir ter esta visão de como é que do lado de fora estará a encarar este processo. A nossa plataforma é também uma plataforma simpática, mas não consegui pôr o vídeo, não faz mal. É uma plataforma de muito fácil utilização e muito intuitiva, como teria mesmo de ser, porque estamos aqui a falar de dar formação a operadores de supermercado, maioritariamente com baixa literacia tecnológica, por assim dizer. A partir do projeto foi de facto interessante, mas como somos uma empresa, interessa-nos perceber a questão da transferência e o que é que de facto isto contribuiu para melhorar a produtividade e os resultados das nossas lojas. Então avançámos para recolher alguns indícios para fazer esta análise se valeu a pena ou não valeu a pena. Graças ao professor Caetano, com o primeiro painel, poupo-vos a descrição do modelo do Kirkpatrick, que já foi falado no primeiro painel, e avanço já com a recolha dos indicadores. O que é que nós tivemos a analisar? Para a reação, fomos buscar os tradicionais questionários de reação, tanto para o presencial como para a formação em e-learning. Na aprendizagem, fomos buscar indicadores aos resultados dentro da formação em e-learning, onde há sempre um questionário diagnóstico e várias avaliações ao longo do curso e um teste final. E, portanto, fomos comparar a evolução entre o diagnóstico e a média final do curso. Fomos tentar identificar algumas alterações comportamentais a partir de estudos de cliente mistério que a Insignia realiza periodicamente. Portanto, fomos escolher algumas lojas que tiveram formação, comparando com outras que não tiveram a formação, para poder ver se existia diferenças nos resultados alcançados. E, finalmente, a nível de indicadores, fomos tentar perceber se, pegando essas mesmas lojas, se o cesto médio, ou seja, pegando no volume total de vendas de um determinado dia e no número de pessoas que passaram na linha de caixa nesse dia, se o valor médio que cada pessoa levou era diferente nas lojas com formação e sem formação. Aquilo que nós gostaríamos, e que todos nós gostaríamos de ter, era uma ligação direta, ou seja, a indicação clara que as pessoas gostaram da formação, que aprenderam, que a puseram em prática e que isso teve impacto nos indicadores de negócio. É isso que nós todos queremos. E então fomos à partida, fomos ao estudo. Antes de vos mostrar o quadro, nós na reação, os questionários têm muitas perguntas e como tal escolhemos só uma questão. No e-learning fomos buscar a questão se perante o mesmo curso, em e-learning ou presencial, o que é que as pessoas preferiam, se era presencial ou e-learning. E vou apresentar a percentagem grande, que é aquilo que as pessoas disseram que preferiam nitidamente o e-learning, e uma percentagem pequenina, as pessoas que disseram que preferiam o presencial, para se poder ter uma noção de comparação. Na formação presencial, é um item de satisfação geral que tem uma escala de 1 a 4, portanto, normal na nossa realidade. Verificamos que, na maior parte, em todos os cursos, com especial destaque para a peixaria e para a charcutaria, a esmagadora maioria prefere largamente um curso em regime de e-learning. E estamos aqui a falar de pessoas, muitas delas sem experiência em mexer em computadores e que nunca tinham feito formação em e-learning, algumas nunca tinham sequer mexido num computador. E é muito curioso notar que, antes do arranque do projeto, nós estávamos com muito receio, principalmente da peixaria. Nós e toda a estrutura. Porquê? Porque normalmente quando se pensa na peixaria, pensa-se em senhoras de meia idade, com pouca ou nenhuma experiência a mexer em computadores.
Curiosamente, como se vê neste e noutros resultados, a peixaria foi a secção que melhor aderiu ao e-learning. E recebemos telefonemas, portanto, aqui já são inputs informais, muito interessantes, de filhos, netos, que nos ligavam para a Fordis para esclarecer algumas dúvidas e que diziam que estavam a adorar fazer o curso com as avós e com as mães, gostavam de aprender imenso sobre peixe e que aquilo acabava por ser uma atividade em família. Era uma coisa que estavam a fazer em conjunto. Outras senhoras que nos ligavam a dizer que se sentiam mais novas e que se sentiam mais modernas, porque efetivamente ouvem falar dos Facebooks e das internets e não fazem a mínima ideia do que é que se está a falar. E veem os filhos lá de volta daquilo e nunca, algumas mexiam no rato assim. Tal era a distância que tinham. E aderiram muito bem. Por outro lado, por exemplo, o talho foi uma área que nos surpreendeu pela negativa. E quem conhece um bocadinho a grande distribuição, sabe que o talho é uma cultura um bocadinho à parte. É uma área muito técnica, complexa e normalmente é uma área que tem uma cultura própria, um bocadinho à parte, é uma área diferente. E percebemos que havia uma elevada taxa de abandono e de não finalização da formação. E a nossa interpretação é que, sendo uma área que tem o seu estatuto próprio, quando fazem um teste diagnóstico, quando tem, por exemplo, 20%, esse estatuto é posto em causa. E, como tal, é mais fácil abandonar do que continuar um percurso formativo e reconhecer que, efetivamente, era preciso essa formação. Portanto, logo com estes dados da reação, recolhemos aqui uma série de elementos muito interessantes, culturalmente falando, para a empresa. Portanto, globalmente falando, efetivamente, tanto em e-learning como presencial, as pessoas gostaram da formação. E se formos ver em termos de aprendizagem, comparando a evolução entre aquilo que as pessoas, como começaram e como chegaram ao final, verificamos que houve evolução em todos os cursos que foram realizados. Umas mais do que outras, ter em conta também que o conteúdo que foi trabalhado em e-learning não era novo para várias pessoas, porque são formações que nós já damos de outras formas, presencialmente. É de notar, curioso, que a área mais resistente ao e-learning foi também aquela que evoluiu mais em termos de aprendizagem, o que também é interessante reparar. Mas, houve evolução e houve aprendizagem para todas as áreas. Indo buscar então o comportamento, fomos comparar então lojas com formação dada e sem a formação dada e fomos buscar alguns itens dos clientes mistério que são realizados pela Insígnia para tentar perceber nas áreas da proatividade, do conhecimento de produto e do atendimento se existiam diferenças entre as lojas com formação e sem formação. E efetivamente reparámos que haviam diferenças, principalmente a nível na peixaria, na charcutaria e no talho. Acima de tudo, estas diferenças devem-se a questões de proatividade na venda, que continua a ser uma área que é preciso trabalhar, mas onde houve uma enorme evolução. E, finalmente, fomos analisar o cesto médio e comparámos, então, nestas lojas a amostragem, o cesto médio de umas e de outras e notámos que, em 2014, em média, havia uma diferença de cesto médio à volta dos 2,35 €, favorável às lojas que tiveram formação. Ou seja, aparentemente, as pessoas gostaram da formação, aprenderam, houve alguma aplicação na sua realidade no dia-a-dia e essa aplicação aparentemente trouxe impacto a nível de indicadores de negócio. Digo sempre aparentemente porque na nossa realidade dados 100% fiáveis são muito difíceis, portanto isto são indícios. Conclusões a que nós chegamos, para finalizar, conclusões a que chegamos? Chegamos à conclusão, pronto, uma coisa que nós já sabemos, é que efetivamente a formação pode ser de facto um fator de competitividade e de melhoria dos resultados da empresa, mas isso nós, desta área, já sabemos disso há muito tempo. Também sabemos que a escolha, ou chegamos a essa conclusão, que a escolha para o fornecedor de e-learning deve-se basear mais no modelo pedagógico subjacente ao e-learning e não tanto ao aparato tecnológico e à quantidade de coisas que a plataforma pode fazer, porque a maior parte das pessoas não usa nem 1/10 daquilo que a plataforma consegue fazer. Também chegamos à conclusão que a adesão ao e-learning não depende da literacia tecnológica dos nossos formandos, mas mais da vontade em aderir a alguma coisa nova e experimentar alguma coisa de diferente. Também chegamos à conclusão que o e-learning pode ser um fator altamente disruptivo numa empresa,
porque pode servir tanto como um fator de rejuvenescimento, como falei, por exemplo, para o exemplo da peixaria, mas também pode ser um desafiador do status quo existente e, como tal, criar grandes desconfortos internos. Finalmente, para terminar, também chegamos à conclusão que se a empresa em si não tiver apetência pela formação, não é decididamente o e-learning que vai criar essa apetência. E estava em análise interna, chegamos à conclusão que esta questão do e-learning é um bocadinho como um casal que decide ter filhos. Se o casal se dá bem, o filho vem e é uma experiência enriquecedora para ambas as partes, tudo corre bem, o filho serve até para unir o casal. É a mesma coisa, se a loja já investe em formação, se já se preocupa em formar as pessoas, o e-learning vem surgir como um elemento que facilita esse processo e que acelera esse processo. Por outro lado, se o casal já não se dá bem e quer ter filhos para salvar o casamento, é desgraça. Aqui é a mesma coisa. Se estamos a falar de uma loja que já não gosta de formação, que acha que a formação é uma chatice porque tem de tirar as pessoas e as pessoas perdem tempo, o e-learning só vai agravar esta percepção, porque efetivamente é preciso organização e um acompanhamento e uma responsabilização. Muito obrigada.